aqui fazendo aquela externa. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão? Toca o hino do Corinthians, que é dito por um camisa 10 do Corinthians. Camisa 10 do Corinthians, o grande craque Neto. Primeiro é o seguinte, hoje é um dia histórico pra gente aqui do Alambrado Alvinegro, porque depois, hoje é o que? O número 80, o Papo Feio é o número 80, mais ou menos isso. A gente chega no maior personagem, no maior jogador da história do Corinthians, e a gente tem o privilégio, em pouco tempo, que a gente está 1 ano e meio no ar, né, Cascão, um pouco mais do que isso, da gente ser recebido na casa do maior camisa 10, do maior jogador, do cara mais habilidoso, do reizinho do parque, do cara que é um monstro, o ídolo de todo mundo que conhece o Corinthians. Falou Corinthians, é Roberto Rivelino, certo, Cascão? E hoje o Alambrado Alvinegro está aqui no Principado de Vinhedo para trocar uma ideia e fazer uma resenha com o Roberto Rivelino, Cascão. Olha que chique a churrasqueira do Riva. Sala de Roberto Rivelino. E é churrasqueira raiz, viu? Aquela churrasqueira que você percebe que faz churrasco mesmo. Não é aquela churrasqueirinha Nutella. Riva, pô, prazer estar aqui. Pra gente é uma honra, assim, a gente é corintiano. Queria até falar pra você o seguinte, Riva, antes do seu boa noite. Primeiro, sinta-se em casa, né, Riva? Que é o seguinte, eu costumo falar, tava falando do pessoal aí, meu pai falecido recentemente, meu pai teve Alzheimer, enfim, mas um dos grandes prazeres dele foi me fazer corintiano. E uma vez, eu tinha 11 anos de idade, eu não esqueço disso, eu sempre fui muito fanático pelo Coringão e tal, e ele chegou com um papel, ele pegou um voo, e por acaso estava no voo Roberto Rivelino, e tenho guardado até hoje na minha casa, eu devia ter trazido para Renato, que é o meu nome, né? Um abraço do Rivelino. Então, cara, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Você, de fato, é o maior mito mundial que já vestiu a camisa do Coringão. Obrigado. Prazer. Boa noite a todos. Prazer enorme recebê-los aqui, apesar que vocês bagunçaram a minha casa toda. Mas é verdade. Tem umas malas, em vez de parar que vinham 2, vieram 10, mas tudo bem. Mas vamos fazer uma geral, a gente já faz uma limpeza para você. O Rival, o Cascão falou isso do pai dele, e é a minha referência também, porque o meu pai e o meu tio, irmão da... Eu sou corintiano por causa deles. E eles são corintianos por causa de Roberto Rivelino. Então aqui também vai o meu comentário, que o meu fanatismo todo pelo Corinthians passa pela canhota mágica do reizinho do parque. Riva, sempre quando a gente troca uma resenha com a rapaziada que jogou no Corinthians e tal, a gente começa falando um pouquinho sobre o começo da carreira, o começo da trajetória, porque sempre quando você concede uma entrevista, as perguntas são mais sobre futebol, sobre tática. Ninguém faz aquele histórico para saber um pouco de Roberto Rivelino. E a geração nova, que é essa geração de YouTube, ela precisa saber a história do Corinthians precisa ser contada. E essa também é uma tarefa e algo que o Alambrado Alvinegro gostaria de fazer com você, para a gente apresentar para a rapaziada. Como começou a tua trajetória no Corinthians? Como é que você começou a tua vida como jogador? Como é que funcionou tudo isso, Riva? Começou... É interessante, né? Porque eu jogava... Porque antigamente era diferente. Os pais hoje insistem, mesmo o moleque dá chuta a bola mais ou menos, não, você vai ser jogador, né? Quer ser jogador de bola. Antigamente não havia essa preocupação. Meu pai nunca achou, não, meu filho joga, meu filho é bom, meu filho é isso e aquilo. E até, posso contar uma história antes? Lógico, Rivelino, já te disse, sinta-se em casa. Não, porque foi gozado, porque eu jogava futebol salão, minha vida, eu jogava muito, eu morava perto do clube, Esporte Clube Banesco. Eu jogava salão e o futebol de campo, porque eu sempre joguei os dois. Que é uma mística, às vezes o garoto joga bem salão e não joga o futebol de campo tão bem. Aí eu jogando futebol de salão, calhou de eu jogar uma final contra o Palmeiras. Eu nunca neguei, meus pais é filho de italiano, eram palmeirenses. Aí um diretor do Palmeiras estava lá e calhou, meu pai foi assistir, porque meu pai não era muito de me seguir, mas como era uma final, ele foi assistir o jogo, eu jogando. Aí um diretor, pô, esse moleque, será que ele joga bem o campo? Isso não era futebol de salão que chamava, não era futsal, hoje é futsal, né? Futsal, antigamente era futebol de salão. Aí já o meu pai falou, não, pô, meu filho joga, papai. E aí começou lá, me deram um cartão para me treinar no Palmeiras. Eu fui e na época eu trabalhei, porque antigamente os craques vinham, grandes jogadores, apareciam toda hora. Aí não me aceitaram. Aí eu jogava também. Seu Mário Travalini? Grande Mário Travalini. Grande Mário. E o pior, depois ele foi ser meu treinador no Fluminense. A vida dá volta, né? Aí o que aconteceu?
Aí eu também jogava no clube indiano, que era da família, futebol de campo. Aí tinha um diretor de lá, e os caras falavam, pô, esse garoto, pra você arrumar oportunidade para ele, conhecia o diretor do esporte do Corinthians. Aí armou, papai, então você vai treinar no Corinthians. Aí eu fui treinar no Corinthians. Aí começou a ver, e quem, na época, o treinador da base era o José Castelli, o Rato, famoso Rato que jogou no Corinthians. Uhum. E eu não fui fazer peneira. Eu já fui treinar com os garotos que iam disputar no juvenil. Quantos anos isso? Isso aí foi em 62, 63. Se fizer uma lista com os 10 maiores jogadores do Corinthians, com certeza o seu nome aparece e com certeza aparece também o nome do Cássio, que é um monstro, ídolo, vencedor e tal. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o Cássio, no sentido assim, ele já tem 36 anos, o Cássio tem, né? Ele pega muito, tem jogo que ele fecha o gol, ele é um ídolo, ele é um monstro e tal. Mas você acha que o Corinthians tem que começar a preparar já o terreno para o substituto dele? Eu acho que tudo é uma vida, é um círculo, né? Acabou. Às vezes acaba. Infelizmente, você também tem que aceitar, ou de uma maneira, ou ele sair e falar assim, ó, esse vai ser meu último ano que eu vou jogar, não vou jogar mais futebol. Também ele tem que sentir, se ele tem condição, é diferente. E o Cássio precisa estar bem fisicamente também. Porque ele é um jogador alto, pesadão, meio pesado. Em termos de saída de bola, ele tem um pouco de dificuldade para sair jogando. Tanto é que o último jogo, ele praticamente entregou o gol para o Juventude. Mas é muito pessoal isso, sabe? Agora, você tem um jogador que eu acho maravilhoso, que é o Carlos Henrique. Carlos Miguel. Carlos Miguel, ali. Baita, toda hora que ele entra, impressionante a elasticidade dele, esguio. Sempre que, até há um tempo atrás, havia uma pressãozinha para colocar o Carlos Miguel. Porque isso aí, eu caço realmente o ídolo que ele conquistou dentro do Corinthians, é um direito que ele tem. Hoje é o capitão do Corinthians até. Agora, ele também tem que sentir, porque uma conversa, o que custa? O banheiro fala, pô, realmente, ó, pra mim não tá dando, eu não vou passar vergonha também. Ele não quer passar vergonha, o cara de repente começa, pô, não dá, aí começa, tira o Cássio. Eu acho que ele não quer passar por isso. Tem que ver o que ele conseguiu no futebol, o que ele acha. Aí é uma opção mais, eu acho dele, que ele tenha essa autoridade dentro do clube, né, do Corinthians, pelo que ele conquistou, e falar, pô, infelizmente, ó, isso aqui vai ser meu último ano, vou encerrar. Posso mais um? Fala, não pode ser sintomático, e justamente o que você falou, Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo para muita gente, goleiro. Cássio, muita gente está falando recentemente, o maior ídolo da história do Corinthians, goleiro. Marcos, goleiro. Não pode ser sintomático, você falou da queda de qualidade. Porque você não tem mais lá. Depois que também goleiro começou a bater falta, na nossa época não tinha. Não passava nem do meu campo. Não passa, nem chegava nem sair da área. Mas pode ser realmente a qualidade, porque você não tem. Hoje você fala, aqui jogando futebol brasileiro, quem é o craque do futebol brasileiro? Quem é o monstro? Quem que você fala? Não tem. Antes de eu falar sobre você tem o Pedro, hoje estão falando do mas são gringos, estão falando brasileiro. Rafael Veiga, não sei. Não, Rafael Veiga, Paulinho. Não tem. Olha o exercício que a gente tem que fazer para achar um cara, né? Mas é que eu estou falando. Hoje tem o Hendrick, o garoto, uma promessa. Que é bom uma de bola. promessa. Um garoto que vem que aproveitando. Já vai sair. Que já, lógico, já está indo embora. Acho que o Palmeiras está arrependido, né? Pelo que falam do garoto, vendeu barato, acho. Vendeu barato. Esse moleque, tudo bem que ele é do rival, mas assim, eu acho esse moleque muito bom. Se você pudesse dar um conselho pro Hendrick, falar alguma coisa pro Hendrick, o que você falaria, Jogar o futebol que ele sabe jogar. Porque a característica dele se ele é velocista, é um jogador, até um garoto, pela idade dele, até forte, né? Bem, bate bem na bola. E fazer o que ele sabe, tem que fazer o que ele sabe. Não adianta inventar. Um dia ele foi inventar, meter umas roscas lá que não deu certo. Mas ele é um jogador que precisa de espaço. Eu acho que ele é um jogador que precisa um pouco de espaço para jogar. Tanto é, quando ele foi para o Palmeiras, quando ele apareceu na base, ele era centroavante. E quando ele jogou de centroavante com o Abel não tirou. Ele só entrou no time porque o Dudu machucou. Aí o Abel botou ele pelo lado. Porque ele joga mais pelo lado direito. Não é um centroavante hoje. Tem uma liberdade de penetração, de entrada, tudo bem, mas ele joga porque ali ele tem mais espaço até para usar o que ele tem de bom, que é a velocidade dele. Você vai pedir para escalar? Posso perguntar só um jogador, Cascão? A gente falou sobre um ídolo, que é o Cássio, e tem outro jogador nesse elenco do Corinthians, que é ídolo também, que tem uma história muito grande, que é o Fagner.
Eu queria que você falasse sobre o Fagner, porque o Fagner nos últimos jogos, eu não sei o que está acontecendo. Contra o Londrina ele recebeu cartão vermelho, foi expulso. Contra o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão também deu uma entrada. Mas, eu queria que você falasse sobre o Fagner. Apesar que o Fagner é um grande jogador, eu gosto. Apesar que é sangue ruim que a gente fala, né? Sangue ruim. Ele tem uma característica dele, ele está marcado. Se ele entrar, mesmo que ele entra que não é violento, os caras vão falar que ele entrou firme, entrou violento. Ele entra firme. Mas eu não pelo menos eu não me recordo de ver o Cássio falar assim, ó, o Cássio quebrou o Fagner. O Fagner quebrou o Joãozinho, tirou do jogo o outro. Pelo menos, entrada, às vezes, ele é mais... Teve um lance contra um jogador do Flamengo, não lembro o nome do jogador, o Ederson, que ele pegou forte o Ederson numa jogada na Neoquímica Arena. Ali foi um choque, foi no chão até, não foi? Acho que foi uma entrada. Foi né? isso aí mesmo. Mas foi um choque. Uma fatalidade. Mas ele tem esse perfil dele. É um jogador, não digo violento, é um jogador do duro. Você acha que exageram, então, em rotular o cara como violento? Sem dúvida alguma. Você marca, né? Ele está marcado. O juiz, a primeira que ele dá, o juiz já vai dar cartão amarelo para ele. E tecnicamente é um bom jogador. Né? Muito bom jogador, claro. Já não é novo o Fagner. Né? Já tem 30 e poucos anos. E o contrato dele acaba no final do ano também, né? Mas é um jogador que, até hoje, quantos anos ele está titulado? Sim, e a base do Corinthians não acha um lateral. Vamos ver a base como é que estão. E por coincidência ele é da base também, né? Só que ele é daquela base lá nos anos 2000, né? Ele é muito mais antigo. Não, mas eu gosto dele agora. Mas está rotulado. Não adianta, rotulou. É que nem o outro também que é rotulado é o Felipe Melo. O Felipe Melo é outro. Ele entra, mas depois os caras já... Viva, é o seguinte, para finalizar, que a gente né? Ô, Riva, o que você acha, se você está acompanhando os jogos do Corinthians, o que você acha do... O Corinthians contratou um argentino agora, o Garro, que é o camisa 10 do Corinthians. Queria que você falasse sobre o Garro. Teve que ter uma qualidade, né? Tem uma perna esquerda boa. Mas eu acho muito pouco ainda para o Corinthians. Agora, também é o seguinte, adianta também só ter o Garro. Você tem que ter uma estrutura, ter um time montado, ajudar o Garro. Como é que eu vou ajudar o Garro? Jogou junto com o Coronado o último jogo. Jogou... Ainda não vi o último jogo, eu não assisti. O River é difícil falar que os caras são ruins pra caralho. Não é que falar que é ruim, não estou falando, mas também não é um jogador diferenciado. Porque diferenciado mesmo é o Neymar. Não. Nesse nível, mundial... Estou pensando mais no que eu estou pensando aqui em tentar entender um pouquinho o Corinthians, né? Você falou um pouquinho do Garro. Mas você vê, tinha um central lá. Você vê que fizeram o Gil. Para mim, quando terminou o Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores jogadores do Corinthians. Tinha condição de jogar, está mostrando que tinha condição de jogar. Já tem uma história dentro do Corinthians. Senta, vê o que você acha menos ou mais, que você acha que vai jogar? Abra. Ele podia estar lá no Corinthians. Você acha que foi um erro da diretoria? Eu acho. Chegar a sentar com o Gil, o que você acha? Você falou isso, né, Fabrício? O que você acha? Você se aguenta? Ou você quer ir embora? Diferente. O Gil também pode falar, não, eu quero ir embora, não quero mais jogar no Corinthians. O Corinthians tinha uma dívida com ele. E o Renato Augusto também, você achou? Desculpa, Cascão. O Renato Augusto achou que foi um erro também? O Renato Augusto também. Liberar ele. É qualidade. Agora, tem que saber aproveitar o Renato. Não é só o Renato que resolveu o problema do Corinthians. Agora, tem que ter jogadores do lado dele para ajudá-lo, pô. Porque Pelé que é o bom. Mas quem que ele tinha do lado dele? Ele tinha o seu Zito, tinha o Mengal, tinha o Coutinho, tinha o Edu, tinha o Pepe, tinha o... Pô, meu Deus. Mas o Pelé não ganhou, Rival, não. Apesar que é outra qualidade, ele ganhava jogo sozinho, ganhava. E o Corinthians tem um jogador que é muito cobrado pela torcida, talvez por entenderem que ele tem qualidade, eu também acho que ele tem até alguma qualidade, mas me parece estar perdido no Corinthians, que é o Yuri Alberto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador do Corinthians. O que eu acho do Yuri é o seguinte, o treinador tem que entender o que é o bom do Yuri. Ele sair para receber a bola não é bom, teoricamente. Às vezes se atrapalha. Ele é bom para receber a bola lá para finalizar. Então tem que aproveitar o que é de melhor dele. Não adianta você falar, de repente, hoje ele está jogando na direita, amanhã está jogando no centro, amanhã está jogando na ponta esquerda. Tem que ver o que é bom do Yuri. Como ele se sente à vontade, confortável para ele fazer o que ele sabe fazer, que ele é goleador. Mas isso eu vejo. Porque o Yuri, às vezes, quando ele sai muito da área, ele tem dificuldade, às vezes. Você percebe que às vezes ele tem uma dificuldade. Ele gosta de receber na corrida a bola, então, tem um jogador... Quando pegar, repara, mete
O Yuri, para ele definir, que ele é bom definidor, vai fazer gol. Agora, tem que aproveitar o que é de melhor do jogador, porque às vezes hoje, essa autoridade que tem os treinadores, isso aí me incomoda. Para mim, não, você joga na direita. Mas eu não sou. Não, você vai jogar lá, pô. Se você não quer jogar, então vai embora. É só, sabe, você tem que respeitar o jogador. Sabe, a qualidade do jogador. Que a gente vê treinadores, convoca até seleção brasileira. O cara joga. Vou falar do William. Jogava como ele jogava no Chelsea ainda. Era um ponta, meia, tem uma qualidade, tem uma chegada boa, bate bem na bola. Velocidade. Aí com o seu Tite fazia o que dele? Aberto na ponta direita, para marcar o lateral. Ele não jogava. Tanto é naquela Copa última lá que... 2018. A melhor partida do William foi contra o México, que ele arrebentou com o jogo, foi considerado o melhor amigo. Ele flutuando, ele falou... Porque ele sabe flutuar. Porque o William não é um grande driblador, não de chegar no fundo, cruzar, mas ele tem uma chegada para o meio, é uma qualidade de passe. Eu gosto do William, muito bom. Mas de repente o treinador chega para ele, não, eu quero você aberto. Tanto é contra a Bélgica, o que aconteceu? Primeiro tempo. Botou o William aberto, no jogo lá, tirou o William. E por que você, já que você falou sobre o William, que foi um camisa 10 do Corinthians, jogou com a 10 também, por que você acha que o William não deu certo no Corinthians, Rival? Não sei, mas é difícil, né, o motivo. Ele tão bom de bola, o cara é tão bom de bola. Ele tinha tudo para dar certo. Às vezes você pega um time que não encaixa, hoje joga desse jeito, e o jogador não se acomoda, mas é obrigado a jogar. Você acha que de repente falta ter um Rivelino, um cara mais experiente, um cara que tem mais para chamar? William, vem aqui, meu. O que está acontecendo? Por que você não está jogando? Mas o que você precisa? Hoje, será que ele tem a liberdade, o treinador dá essa liberdade para ele chegar para o treinador? O treinador que tem que chegar para ele, o que está acontecendo? Como é que você... Não, eu gosto de jogar assim. Eu posso jogar assim? Será que o treinador, hoje em dia, que dão essa liberdade para o jogador? Falam, infelizmente aqui não rendo. Porque eu fui jogar lá, podia ter jogado no lugar do Tostão, em 69, que eu contei, mas não me sentia à vontade. Falou que não é para mim essa posição. E não é por causa disso que o treinador também, porque eu falei, e ele concordou comigo. Eu falei, realmente, eu tenho dificuldade. Porque você convoca um jogador que joga numa posição, aí você chegar, não, você não vai fazer, você vai jogar de lado. Esse garoto, o Gabriel Jesus, na seleção era o quê? Não joga nada. Na seleção? Não, mas ele joga como jogar? Jogar marcando lateral, e não chegar na área uma vez. Tite. Mas é o que eu estou falando, tudo bem. Agora, eu acho que o jogador, depois, eles estão numa... Você tem o William e eu estou falando de dois jogadores que estavam em alto nível lá fora. Fala, Tite, infelizmente eu vou atrapalhar você, vou atrapalhar a mim, então você põe o João lá que eu não foi o que você fez. Foi o que eu falei, eu não tenho condição, não adianta, eu vou me prejudicar, você, porque eu não tenho condição de fazer o que você quer. Agora, será que tem essa liberdade? Corinthians ou Fluminense? Corinthians primeiro, mas o Fluminense eu tenho um carinho, porque no momento difícil da minha vida profissional que eu comentei aqui, quase ia parando de jogar bola, e o Fluminense me recebeu, ou o torcedor carioca realmente me recebeu de braços abertos, eu tenho a agradecer. São dois times do meu coração, só joguei nesses dois e que eu amo os dois times. Um porque eu iniciei a minha carreira, que eu devo tudo ao Corinthians, e o outro que num momento muito difícil da minha vida profissional, vieram me buscar, me abraçar. E o que, vamos fazer aquela última pergunta só, né, Cação, para finalizar, o que o Corinthians significa para você, Rival? Tudo. Devo a minha vida ao Corinthians. Porque se não fosse o Corinthians, vocês não estariam aqui. O Fluminense foi uma sequência da minha vida. Mas o Corinthians não foi nem terrão. Eu, graças a Deus, já treinava. Até gostei de treinar, porque eu fui jogador de terrão mesmo. Mas eu treinava na fazendinha com a molecada. Mas o Corinthians, para mim, foi a minha vida. E vou contar a história. Sabe que hora que eu saía de casa para ir treinar no Corinthians? 5 horas, 5h30 da manhã. Eu pegava o Anhangabaú, o ônibus, ia até o ponto final do Anhangabaú, subia a escadaria, rua direita, ia na Praça Clóvis, pegava o São Judas, São Jorge, ia até o ponto final da Celso Garcia, né? Até o ponto final, descia, ia a pé, fazia até lombar para ir treinar. Aí eu tinha que voltar. Sabe que hora que eu ia almoçar?
era 2h30, 3 horas da tarde, minha mãe esperando. Eu fazia tudo de volta, fiz isso aí quase 2 anos, com o maior prazer, porque era Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre futebol atual, mas já está pronta a pergunta do Micheletti? O Rogério Micheletti, que é um parceiro nosso que Vitinho fala não pegou muito meu celular de aqui não, né, Vitinho? internacional, eu peguei. Ah, tá. Ele pergunta como é que é ser, até hoje, se você faz enquetes com o torcedor do Fluminense, do Coringão, obviamente você, se não for o maior, tá ali entre os maiores top 3 ali da história. Como é que é para você ser grande ídolo dessas duas torcidas? E depois ele pergunta aqui, jogando pelo Coringão, histórico, se você fizesse ali um meio campo falando de ídolos, com qual jogador você se encaixaria melhor para jogar do lado? Sócrates, Neto, Marcelinho ou Renato Augusto? Aí de todas as gerações. Aí. O Rivelino... Magrão. Sócrates. E o Neto também. Acontece, o Neto é muito parecido, né? Canhotinho também, mas o Neto é outro que eu admiro muito. Mas o Sócrates, o Magrão é... Eu cheguei a jogar contra o Magrão. O Magrão era espetacular também. Ah, pelo Fluminense contra pelo Botafogo ou pelo Corinthians, o Magrão? Pelo Fluminense. Então, pelo Corinthians... Você no Fluminense e o Magrão no Corinthians ou no Botafogo? Eu no Fluminense. Nós fomos até jogar um jogo lá em Ribeirão. Nós ganhamos 2-1, até eu fiz o segundo gol. E o Magrão ainda estava jogando no Botafogo. E esse negócio, Riva, você 78 anos, ainda muito assediado por torcedores de Corinthians. Se você desce lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, mito. Como é que é isso pro Rivelino? É gratificante, né? Pelo menos é o trabalho que você se propôs a fazer, o que você dedicou e ao reconhecimento do torcedor, né? Graças a Deus, só tenho a agradecer. Porque eu procurei sempre fazer o melhor. Claro, eu não gosto de perder, ninguém gosta de perder, mas você sofreu com esse pós... Porque o jogador, em geral, sofre com esse pós-carreira de atleta, né? Você chegou a sofrer com isso, porque logo você migrou para a imprensa, né? Não, porque eu tive a felicidade também do nosso grande, pessoa maravilhosa, que eu admiro também, o Luciano do Vale. Que amanhã faz 10 anos da morte dele. Faz 10 dele. anos que nos deixou. Que era uma pessoa fantástica, ele que me levou para a televisão. E primeiro falou, não, você tem que vir. E depois também ele fez, era muito bonito, muito legal, a seleção de imagens. Obrigado, Luciano do Vale, por me fazer ver Rivelino jogar. Não, e toda aquela rapaziada. Porque, entendeu? Então, foi assim, não foi aquela, você parou, não joga mais nada. Nós jogamos muitos anos, a gente viajava com a seleção de imagens. Nós jogava, brincava, né? Brincava. Aqueles jogos no Pacaembu. Conta um pouquinho sobre aqueles jogos no Pacaembu, que era Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Copa Pelé. Copa Pelé. Então, que nós jogamos, até o Pelé jogou o primeiro jogo contra a Itália. Que nós jogamos o primeiro jogo. Eu estava imaginando, fazendo as contas até desses jogos, Riva, porque isso foi em 90, mas vamos botar o ano de 90 para ficar redondo. Você tinha 45 anos. É a idade que hoje os caras estão jogando ainda. Certo ou não? 47. 47, mas é uma idade assim. Mas até tem um vídeo é muito legal que mandaram para mim, do jogo que eu faço um jogo lá, que eu estava em ação de graça, fazendo graça para Chuchu lá, mas muito legal. Mas era gratificante, né? Porque apesar que antigamente havia até uma coisa que era forte. O jogador chegar na casa do 30, 31, 32 já. Naquela época já era considerado um pouco, já está na hora de parar, já está. Antigamente havia esse detalhe, até a própria empresa, mas já está com uma certa idade, já está na hora de parar. Entendeu? Mas eu parei de jogar com 35, 36 quase. Porque depois eu fui jogar 3 anos, fiquei na Arábia Saudita. Apesar que eu tinha, quando eu voltei, eu tinha até condições de jogar 1, 2 anos tranquilo, mas achei melhor parar.